Olá, amigos e amigas, leitores e leitoras. Trago aqui para nós uma análise realizada a partir de uma obra literária, mas com um pensamento voltado para a transformação do mundo onde o autor vivia, mas também que se abrange para a humanidade. Trata-se do pensamento filosófico. Então, no transcorrer da história da humanidade, as ideias dos que pensaram em instituir os parâmetros para os diversos segmentos que compõem o mundo, essas ideias foram propagadas e muitas delas continuam presentes nas diversas políticas sociais, seja no ambiente jurídico, administrativo, governamental, religioso, econômico e assim por diante. Então, propomos, através da exposição do livro A Utopia, do pensador inglês Thomas More, aconselhamos que a oitiva seja atenciosa, para que possamos nos situar nas diversas relações que possam estar conectadas com a obra pesquisada. Desde já sou grato a vocês pela participação. Thomas More nasceu em Londres em 1477. Seguindo a carreira do pai, foi advogado, mas também atuou na carreira diplomática e política. As suas ideias foram baseadas no humanismo, porque vendo o modelo político, econômico e social da sua época, desejava que profundas reformas fossem implantadas. Recebeu influências humanísticas de Erasmo de Roterdã, bem como de John Colet, reforçadas nas ideias cristãs. Recebeu influências de Platão. Soma-se ainda para a elaboração da sua obra Utopia, um AVC, assim como o filósofo grego, que tinha idealizado uma república, ele também pensou uma nação que fosse mais justa e organizada dentro do modelo republicano. Contudo, as ideias de Thomas More elas partem mais para uma república democrática, enquanto que a de Platão era mais afastada desse modelo democrático, porque ele pensava em uma aristocracia que seria passada por famílias, pessoas que já eram preparadas para administrar a nação. Um modelo chamado aristocracia, passando entre algumas famílias escolhidas. More ele acreditava no cooperativismo, nos laços da virtude, no poder comunitário, a igualdade entre os povos. Ressaltando que seria uma nação ideal para os cidadãos e cidadãs. Hoje acredita-se ser Thomas More um dos precursores ou idealizadores do chamado socialismo ou comunismo, que tem pequena diferença entre cada um. Porém, na obra dele, ele não trata desse assunto. Por outros pensadores, mais tarde, que criaram esse conceito. E as ideias dele, acredito ser um dos precursores. Então, só que o socialismo, digamos, de Thomas More, foi baseado nas ideias cristãs de valorização do ser humano. Ele era católico. E até chegou a promover um embate com o rei da época, Henrique VIII, quando pretendia, o rei não queria reconhecer mais a autoridade do Papa. Ele, naquele tempo, era muito difícil, mas o rei ele quis usurpar, digamos assim, os poderes religiosos também para ele. E Thomas More, embora fosse funcionário, alto funcionário, e também por outros motivos, ele se recusou. E a sua ousadia em enfrentar o poder real inglês acabou custando a sua vida. Ele foi condenado à morte. O reconhecimento deste ato de martírio rendeu-lhes a condecoração da Igreja Católica a qual ele pertencia, sendo canonizado pelo Papa Pio XI
em 1935. E lá em Moscou há uma estátua. No regime socialista ou comunista lá da antiga União Soviética e a Rússia, há uma estátua em homenagem a ele, por considerá-lo um dos pais do modelo socialista comunista. E houve mais tarde uma divisão entre socialistas utópicos, que foram os que vieram lá das ideias de Thomas More, e o socialismo científico, que foi de Karl Marx. Nesta obra, o autor se utilizou do campo literário para expor suas ideias filosóficas, seus pensamentos em relação à visão do mundo que ele tinha do seu tempo, notadamente o continente europeu e, especificamente, a monarquia inglesa do século XVI. Ele criou uma nação imaginária na sua obra, uma ilha de nome Utopia. Lá foi implantado um modelo de regime republicano, com suas ações políticas, administrativas, econômicas, religiosas, jurídicas, o relacionamento entre as pessoas, tudo voltado para o bem comum, para a coletividade, desvalorizando a individualidade. A ideia criada por ele nos seus textos, ele acreditava ser um ideal, mas também ele mesmo chegou a tratar sobre aquela obra como um sonho distante a ser realizado, por estar em um mundo de conflitos e de valorização do ter em vez do ser. Thomas, como humanista que era, ousou desafiar, não com revolução, com armas, mas com suas palavras e suas convicções. A partir desta segunda parte dos nossos comentários a respeito, trataremos de expor, com detalhes e comparações, exemplos dos temas tratados no livro. Primeiramente falaremos sobre um aspecto muito importante, principalmente nos dias atuais. E uma coisa está conectada à outra, ou seja, a segurança pública com a, a situação econômica de uma nação. O autor afirma na obra que a utopia, na utopia, nesta nação imaginária, as pessoas se sentiriam seguras dentro e fora das suas casas. Mesmo com a ausência de trancas, as casas não eram trancadas. Porque eles não teriam, digamos, bens, valores, em que alguém fosse lá furtar ou roubar. Aquele valor econômico. Que provocasse aquele intuito de alguém querer ir lá roubar ou furtar. Tá? E as moradias, elas pertenceriam ao Estado, sendo de uso comunitário apenas. Desta forma, também não haveria sem teto, porque o Estado teria todo o poder habitacional e promoveria moradia para todos, e ninguém seria dono das casas. Aí vai aqui um comentário à parte também, que é esta visão de uso comunitário, no caso da moradia, além de outros temas que trataremos mais tarde, presente no livro de Thomas More, faz parte de diversas nações que, digamos, abraçaram a causa do modo socialista de governar, onde o Estado seria o detentor e ordenador da questão habitacional. Então, e conectando com o assunto anterior, as pessoas não possuíam riquezas. Todas serão assistidas de maneira igual, não havendo motivo até para entrar na criminalidade, porque não havia essa ostentação. Alguém tendo riqueza, tudo, e outros com nada. Então, se estava todo num regime igualitário, todos com as mesmas condições de vida, não existiria razão para alguém ter essa vontade e necessidade de ir em busca de tomar o patrimônio alheio.
Há países que possuem muitas e muitas leis e ainda têm a necessidade de fazer mais, porque elas não têm consistência. O olhar filosófico do autor, ao observar no seu mundo, no tempo que ele viveu, provocou a pensar sobre as inconsistências e o academicismo dos conteúdos legais, que não dão oportunidade dos cidadãos e cidadãs, de uma maneira geral, compreenderem, conhecerem os seus direitos e deveres. Então ele passava aquela ideia de ter leis mais consistentes e mais claras. A ideia passada, então, pelo governo da utopia, de que os habitantes precisam ser bem instruídos. Porque se para ter leis assim, que não tenham muita clareza, será necessário bem, um cidadão ou cidadã serem bem instruídos. Mas o melhor mesmo é que as leis sejam claras. Que o sistema de educação ele promova o ser humano para refletir sobre a sua participação e contribuição para o bem da sociedade. Porque assim eles construirão instituições sérias e competentes no seu desempenho social. Então, até um pequeno trecho aqui, vamos fazer uma leitura lá da obra Utopia, que ele diz assim: é difícil observar estes princípios em países, ou seja, em outros países fora da utopia, com um número infinito de leis intrincadas e equívocas. Então ele fez essa crítica ao sistema de leis que eram intrincadas e equívocas, não eram claras. E nem também os cidadãos lá do seu tempo não tinham aquela oportunidade de entender e compreender. Aquele conjunto de leis, direitos e deveres ficava restrito apenas aos mais avançados acadêmicos que conheciam lidar com aquelas palavras, com aqueles conteúdos tornando-se difíceis para a compreensão do povo em geral. Uma questão bastante que chama muita atenção é a questão da terra. Imensidade de terras tem sido colocada nas mãos de poucos. E muitas pessoas precisam de um pedaço de terra para trabalhar. Então, na obra de Thomas More, foi observada essa questão, embora seja um livro literário, mas há a questão da reflexão, porque ele mistura a literatura com a filosofia. Eles colocam os cidadãos lá da ilha de Utopia em uma vida comum. Já falamos do vestuário, lá também da questão da moradia, e agora tem o acesso à terra. E a ideia é que eles teriam que se apossar. O Estado na ilha utopiana já distribuiria a terra, mas se houvesse a necessidade, eles poderiam se apossar de terras improdutivas até de nações vizinhas à utopia. Porque se elas estavam lá improdutivas, eles tinham por direito a se apossar. E se houvesse resistência, até a luta armada. Quer dizer, isso infere sobre a questão de movimentos que buscam a Terra. Veja como uma obra, um pensamento lá de 1500 e alguma coisa, a hora da publicação, do século XVI, ele influencia os pensamentos séculos depois. Porque se a Terra ela pertence à natureza, de acordo com o pensamento aqui do autor, e que todo o ser humano tem direito a alimentar-se e da Terra tirar o seu sustento. Assim sendo, na utopia, o Estado era o agente controlador e distribuidor, como foi, já falamos, das moradias. A apropriação da terra. Por isso que o Thomas More ele tem esse lado assim de ser considerado um dos pais, um dos precursores do socialismo. Porque as suas ideias, mais tarde, que falaremos mais um pouco adiante, foram aproveitadas por outros pensadores
que tiveram um pensamento diferente dele em alguns pontos, mas a essência foi mantida. E aqui temos o caso até da Constituição Brasileira, no título 7º, capítulo 3º, que trata da política agrícola, fundiária e também da reforma agrária, no seu artigo 184, que fala assim: compete à União desapropriar, por interesse social para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. No caso brasileiro, o modelo democrático tomou esta atitude de distribuir terras através da lei constitucional, com a respectiva indenização ao proprietário. Então, o outro ponto que fala sobre já as mercadorias, o produto da agricultura, das terras, eles seriam também controlados pelo Estado, através de armazéns, para atender as famílias dentro das necessidades. E, novamente, vem a questão que países socialistas, eles adotaram esse modelo. Então, as ideias de Thomas More, elas se espalharam durante séculos. No entanto, hoje, uma mentalidade mais, um modelo econômico mais diferente, talvez não tenham mudado, mas permanecem dentro de contextos e até de pensamentos de muitas pessoas e até de governantes. E a questão da saúde pública, como ela é avaliada nos dias atuais? Acreditamos evidências de reportagens, outras situações, ela não anda muito bem, né? Deveria estar bem melhor. E a saúde pública foi tratada também no pensamento filosófico do autor, lá no seu modelo ideal de república, chamado de utopia. Um sistema de saúde pública, como o da utopia, todo o povo de qualquer nação almeja possuir. Leiamos um trecho extraído do livro. Os hospitais estão bem organizados e providos de tudo o que é necessário para o restabelecimento dos doentes. Os cuidados assíduos dos médicos mais hábeis são tão carinhosos que, não sendo ninguém obrigado a utilizá-los contra a sua vontade, não há ninguém, no entanto, que, em caso de doença, não prefira tratar-se no hospital, a fazê-lo em sua própria casa. Países que adotam este modo de administração pública, como exemplo de Cuba, afirma-se que lá está implantado um sistema de saúde avançado, principalmente na medicina preventiva. Aí cabe reflexões a alguém que conheça mais a fundo, extraímos um local que vai estar lá nas referências, mas aqui estamos tratando de uma comparação do pensamento do autor com algo prático, que possamos nos dar subsídios para colocar aqui na nossa pesquisa. A religião, lá na ilha Utopia. Na nação, a liberdade religiosa era aceita. Ninguém seria obrigado a seguir esta ou aquela para evitar conflito de crenças. Como a nação utopiana era baseada na democracia, oferecia-se a liberdade, mas com responsabilidade. O que, acreditando isso, não poder ser diferente em qualquer país. O autor Thomas More, como cristão católico, ele colocou na sua obra a sua filosofia cristã sobre a fé e a crença no Deus único, poderoso, que ele também cria, criador do céu e da terra. Mas a liberdade, ele mesmo era ofertada ao ser humano nas suas decisões, uma vez que as responsabilidades e consequências vêm para todos. Então ele tratou deste assunto de
não haver aquele impulso de obrigar o ser humano a seguir esta ou aquela religião. Sobre a liberdade individual, mas ele tratou de frisar sobre a crença dele que ele tinha em Deus Todo-Poderoso. E isto aí era um motivo da nação utopiana. Até as pessoas que tinham outras religiões também acreditavam. Então a visão do autor também é colocada nas suas obras, principalmente na literatura e outras também. Trataremos sobre as ocupações do povo utopiano. Considerações de grande ênfase temos aqui nesta parte. Os utopianos são desde a infância, lá nos bancos escolares, conscientizados a dar valor à agricultura. Homens e mulheres são destinados a ter esta arte como crucial para a sobrevivência, para todos aqueles moradores daquela região, daquela nação. Uma vez que a profissão primária já está estabelecida, outra secundária poderá também ser exercida também. No entanto, sempre a agricultura será aquela o marco inicial na vida profissional de todos. Outra condição presente é a confecção do seu próprio vestuário. Isto mesmo, cada família confecciona suas roupas, mas o padrão é um só para toda a nação, diferenciando-se apenas o vestuário masculino do feminino, bem como as vestimentas dos solteiros e dos casados. Aqui cabe também a gente fazer uma análise. Temos aí um traço de igualar as pessoas também pelo vestuário, descartando o problema da ostentação, porque a partir daí já haveria uma desigualdade social, como na sociedade atual, aqui mesmo no nosso país, onde pessoas que não possuem recursos não não procura adquirir um vestuário seja ostentoso, caríssimo, que isto aí não leva a nada, é uma falta de conscientização, que na realidade o corpo precisa ser coberto pela os padrões, né, morais da criação humana desde o seu início. Mas não há necessidade de ostentação, porque isso coloca lá uma divergência na pirâmide social. Então, o pensamento de Thomas More falava da igualdade a partir também da vestimenta, onde seria tudo igual. A ociosidade também era proibida. Todos tinham ocupações a fazer seus afazeres, seus trabalhos, com uma jornada de apenas 6 horas. Tinha o tempo do descanso e até de diversões. O autor, neste ponto, também fez uma severa crítica ao modelo trabalhista vigente na Europa, onde os trabalhadores eram duramente explorados. Aqui cabe uma reflexão sobre este assunto tão intrigante a respeito da escravidão. Como também lá na utopia poderia existir a escravidão se a sociedade utópica buscava a perfeição? Bem, o governo estabelecido na sociedade utópica considerou manter a escravidão para funções consideradas degradantes para os cidadãos livres, tais como a profissão de magarefe, que é a pessoa que mata os animais para o consumo humano. Além desta, atuam também nos trabalhos servis penosos e insalubres, que serão realizados por estes custodiados pelo Estado, os escravos. Esta custódia ocorre quando são capturados prisioneiros de guerra, mas, porém, é preciso que eles sejam capturados
ainda, digamos, em pleno combate, armados na ocasião da captura. Isso demonstra que os que já forem rendidos sem armas, eles não seriam escravos. Pode deduzir, né? Esta aí. Mas aqueles que fossem capturados em pleno combate, ainda armados, seriam condenados à escravidão. Outro ponto também. Os condenados à morte em nações estrangeiras, os quais eles seriam comprados a baixo preço, porque a pessoa já estava lá condenada à morte em uma nação estrangeira. Então eles iam lá nestas nações e compravam estas pessoas que estavam para ser condenadas à morte. E era um preço muito baixo, porque o país estava, digamos assim, entre aspas, se livrando. Estes também seriam condenados à escravidão. Os cidadãos, né, e cidadãs utopianos, eles poderiam também ser escravizados quando cometessem crimes graves. O que seria uma afronta à sociedade de utopia. Se um cidadão ou cidadã viesse a cometer um crime grave, seria uma afronta à sociedade utópica. Porque foram pessoas que tiveram toda uma vida com suprimentos, uma boa educação. Foi-lhes ensinada a virtude política, a virtude da vida. E ele joga tudo isto fora, falando assim popularmente, e comete um crime grave, então seria condenado à escravidão. Como se observa, a escravidão fica atrelada ao sistema jurídico, também lá na sociedade utópica. Os habitantes de utopia, eles estipularam a idade de 18 anos para a maioridade feminina e os 22 anos para a masculina. Estas considerações etárias são específicas para que possam contrair matrimônio, sendo este indissolúvel, a não ser em caso de adultério ou comportamento intolerável de um dos cônjuges. Então, mais essa parte do livro, observamos que o autor ele construiu a sua ideia da nação imaginada por ele como sendo ideal, buscar um modelo ideal mais aproximante da perfeição em relação ao mundo que ele observava. Então ele tratou de diversos temas e sobre também a união conjugal. Então aí possamos também refletir sobre a maioridade do ser humano nos dias atuais, a qual foi fixada em 18 para ambos os sexos. Se essa ideia não foi originada a partir das ideias da obra de Thomas More, talvez com mais pesquisas possamos chegar a essa conclusão, mas dá a entender que essa maioridade que temos hoje, de 18, pode ter sido aproveitada lá daquela ideia primária deste autor. Na sociedade utópica, eles consideravam a guerra algo que deveria ser evitado, que nunca deveria existir na humanidade. Porque o povo utopiano considerava a guerra um evento assolador. Eles não almejavam ter glória através de guerra. Eles também não possuíam o desejo de expansão, de buscar usurpar outros territórios, outras nações. Porém, eles possuíam suas forças armadas preparadas em caso de alguém viesse atacá-los. Então a ciência militar era bem desenvolvida para estarem preparados para uma ação de defesa ou defender um povo amigo que esteja
sendo invadido, por exemplo. Então, o autor, neste ponto, ele coloca em evidência a necessidade de uma nação estar preparada militarmente para a defesa sua ou de outrem, por solidariedade, não por interesse pecuniário ou obtenção de outra vantagem. Assim que ele colocava na sua mente humanista, que ele observava o Thomas no seu tempo, sobre aquele modelo expansionista que havia em países até mesmo como a Inglaterra, de buscar expansão de seus territórios através de colônias, por exemplo. Então, o mundo, conforme já falamos, está envolvido por inúmeros fatores conflitantes, principalmente os econômicos, que extrapolam a diplomacia para a resolução dos conflitos, porque pode avançar para uma empreitada bélica. A partir da publicação da obra A Utopia, as ideias de Thomas More foram séculos mais tarde utilizadas por idealizadores que desejavam transformar o sonho deste autor em realidade, ou seja, colocá-las em prática como modelo governamental. Thomas, por ser humanista e cristão católico, não pregou de forma clara algo denominado como sendo socialista ou comunista, mas os seus sucessores assim entenderam, diante da situação conflitante dos operários, em confronto com o modelo político e econômico vigente. No entanto, mesmo entre os que abraçaram estes ideais libertários da opressão existente, algumas divergências ocorreram. Os socialistas utópicos consideravam que, para resolver a questão das desigualdades sociais, seria preciso um amplo debate, conscientização da classe dominante para alcançar o objetivo através de leis que seriam disponibilizadas pelo Estado. Já o socialismo científico, ele buscava outra alternativa, aprofundar, investigar o sistema capitalista e suas consequências para a classe trabalhadora, como ocorreu lá na União Soviética, na Revolução Socialista de 1917. Então, essas mudanças sociais pretendidas se dariam através da revolução, que contrariava o pensamento utopiano. Se há inferências que nos induzem a analisar que o socialismo foi de origem cristã, porque o primeiro idealizador pertencia a este segmento. E logo nas palavras de Cristo já havia o que seria denominada a justiça social, a igualdade de direitos e deveres entre as pessoas. Contudo, as religiões elas não eram bem vistas pelos socialistas científicos, por considerar algo que induzia ao determinismo. A pessoa, não ao ter aquele pensamento de lutar contra aquele sistema. Eles assim acreditavam, que influenciava, que o bem-estar só alcançaria após a morte do paraíso, enquanto que o socialista científico considerava que o bem-estar tem que estar existir nesta vida. Embora eles aceitavam que a religião pudesse fazer parte, mas como algo individual, sem nenhuma expressão política na vida de uma nação. Com a finalização da nossa atividade, esperamos ter dado a nossa contribuição na busca pela compreensão dos sistemas humanos oriundos do passado comparado ao presente. Podemos, através da colheita de alguns temas do contexto lido, realizar a leitura e a consequente análise dos fatos,
relacionados também ao nosso tempo. Ficam as perguntas ao leitor e à leitora. Onde estão os pensadores do nosso tempo atual? Onde estão os pensadores do nosso tempo atual? Será que existem? Porque se aquelas pessoas naquela época realizaram ideias que mudaram os sistemas humanos e atualmente não estamos observando, e hoje que há um aparato tecnológico maior. Será que a humanidade estagnou nas ideias inovadoras e renovadoras para buscar caminhos para melhorar os desígnios do ser humano, bem como do planeta no qual ele vive?